Aí ele começou a trazer umas lixas pra dentro de casa. Não, eu nunca trouxe Aí- lixo, não. É porque ele queria folha tripla. Eu É. falei, meu amor, uma folha dupla já ajuda, né? Tá Aí, ótimo. na verdade, surgiu uma marca barata e muito boa. Aí a gente falou, não, beleza. Esse aí eu Não, aceito. aí eu falei, não, meu amigo, mas essa daqui. É isso aí. O planejador, você vê, o planejador também dá trabalho, né, gente? Dá. Dá Por trabalho. limpeza. Bem-vindos ao Dinheiro e Relacionamento Podcast. Aqui nós compartilhamos histórias de sucesso e de transformação e conquistas financeiras. Hoje nós vamos descobrir se o planejador dá trabalho em casa, gente, também com finanças. A gente descobre hoje se casa de ferreiro, espeto de pau ou uma katana bem afiada. Aqui quem tá falando é Yasmin Lohane. Eu tenho o privilégio de cuidar das mídias aqui do Poupe Invista. Então, todos os cortes, tudo que vocês veem, eu sou a responsável. Então, é um privilégio estar aqui podendo conhecer a história de vocês. E agora a Neide, maravilhosa psicóloga, terapeuta de casal, vai se apresentar para vocês. Luiz Salles, eu sou a Luzineide, fique conosco. Eu vou ficar aqui de olho em tudo, fazendo perguntas estratégicas, retirando o melhor desse casal para eu devolver para você, para que você cresça e aprenda aqui no Poupe Invista. Oi, pessoal. Meu nome é Jorge. Eu sou planejador financeiro e consultor de investimento do Poupe Invista. Hoje eu vou estar de novo desse lado de cá, mas dessa vez eu tô trazendo a minha digníssima. Oi, meu nome é Tainara. Sou esposa do Jorge, mãe da Ceci. E viemos aqui contar um pouquinho para vocês da nossa história. E nós estamos super empolgadas, porque queremos saber a história de vocês. E nós acreditamos que vocês carregam uma boa história e vai evidenciar muita coisa para nós e para você que está em casa. Mas antes da gente ir para a treta real, de falar de dinheiro dentro do relacionamento, vamos fazer um quebra-gelo? Então, é só para falar, eu vou falar quem é mais. Vocês respondem, não precisa explicar a sua resposta, tá? E nem julgar, tá bom, Jorge? Vamos lá. Quem gasta mais? Eu. Quem é mais mão de vaca? Pô, dependendo do que for. Acho que os dois. Dependendo do que for, a gente um controla o outro. Um controla o outro. Quem planeja melhor os gastos? Eu tento. Mas a Tainara Eu acho que eu cumpre sou melhor. Ah, tá. Eu faço o papel e ela faz a prática. Planejador já se entregando, né, gente? Ó, a Neide tá de olho. Quem já comprou... Ixi, calma. Prepara, gente, coração. Quem já comprou algo escondido do outro? Eu já. Pô, comprar não. Acho que às vezes uns lanches escondidos assim. Não passa ali no McDonald's e você fica sabendo. Não saber. Olha aí. O último, tá, gente? Quem tem o maior sonho financeiro? Nossa, isso eu acho que a gente sonha muito, muito juntinho. Que mentira. Eu tenho um em específico que é o meu CPF ser a minha conta bancária. Nossa, acho que é o sonho de todos nós. Acho que ele ganhou. O sonho dele é maior. Um dia olhar pra minha conta bancária e ver o meu CPF. Legal. Vou ter esse print. Legal, gente. A gente vai cobrar, com certeza. Agora, antes de vocês falarem das finanças em casal, eu gostaria que vocês compartilhassem como que era a finança de vocês antes de vocês serem um casal. E quando vocês casaram, a partir de quando vocês começaram a falar sobre finanças? Então, a minha família, eu fui criada pela minha avó e ela sempre me falou a seguinte frase: seu nome é a única coisa que você tem. Você precisa ter o seu nome sempre limpo, você precisa sempre ter isso, porque é assim que você vai conseguir conquistar as suas coisas. Aí ela falava: minha filha, a gente é pobre e aí a gente só tem isso, a gente não tem mais nada, não inventa de sujar o seu nome. Então eu sempre... Isso que nossos pais falam, sempre entram assim na gente, né? E aí, eu sempre paguei minhas contas. Então, por exemplo, se eu fazia muitas contas, eu pagava todas elas, principalmente se fossem pessoas. Eu priorizava pessoas e banco por último, né? Instituições financeiras por último. Mas eu pagava as pessoas e eu não gostava de ficar devendo. Então, se eu recebia meu salário, a primeira coisa que eu fazia era pagar a conta. E você é Bom, no contexto de criação mesmo já foi um pouco diferente. A gente sempre teve que lidar com várias dívidas, com várias contas, com várias necessidades.
E a gente, no meu contexto familiar, sempre priorizou muito a experiência. Então, a gente, vamos viajar? Vamos, porque a gente trabalha para isso. Aí ia viajar, aí depois a gente vê como é que faz para pagar. Eu sou dessa família. A gente, quer ter um carro legal? A gente vai atrás do carro legal e depois a gente se vira para pagar. Então, meu contexto foi muito do se vira para pagar. E com muito apetite ao risco. E aí, antes da gente se conhecer, eu já estava no mercado financeiro, já fazia operações em bolsa, e foi o que foi muito bom pra gente no começo, né? Até o Covid, que aí eu conto a história direitinho no meu podcast, se você não assistiu ainda, tá no canal. Mas eu acho que a atenção com as finanças veio muito, muito, muito depois que a Cess nasceu. Depois que a Cess nasceu, que a gente teve que fazer um orçamento para as coisas dela, para as coisas que a gente precisava comprar dela, hoje pagando escola, pagando tudo. Aí a gente tem que ter uma atenção maior, porque a gente não vai se virar para pagar a conta, porque se faltar para ela, aí é um risco muito maior que a gente nunca quer correr, porque, querendo ou não, se faltar pra gente se vira, a gente dá um jeito, mas a nossa responsabilidade com ela acaba sendo muito maior, e isso foi que fez a gente ter uma atenção maior em relação às nossas finanças como um todo. Aí eu tive uma dúvida um pouquinho, porque você comentou sobre a vovó que se orientava. E nós sabemos, né, como é importante acessar o conhecimento e opinião e orientação dos outros. Quando você ouvia a sua avó, fazia sentido para você? Ou você se comportar financeiramente daquele jeito só porque fazia sentido para você? Então, para mim... Sim, o dela na prática? Para mim fazia sentido, mas como eu nunca tive... nenhuma instrução financeira, nenhum ensinamento de como poupar, de como gastar, de como usar um cartão de crédito. Eu tinha isso que ela falava, mas nos meus 18 anos eu falei, gente, vou comprar tudo que eu não tinha, vou sair, vou... E aí foi onde eu comecei a, dever um cartão, eu não conseguia honrar com algum compromisso, mas aí quando eu tinha compromisso com as pessoas, eu ia honrando. Aí com o banco, às vezes, eu não honrava. Mas isso que o Jorge falou foi real mesmo. Assim, no começo essa visão dele de vamos viver o hoje e o amanhã a gente vai depois. E esse meu jeito, a gente teve alguns desafios no começo, né? Que nem às vezes conta, às vezes tinha alguma conta pra pagar. E ele ficava com dinheiro e falava, amor, é pra uma emergência. Eu, lindo. A gente precisa pagar a conta. Isso é muito real. Exemplo, a gente traz, assim, ou lá em casa, né, vai sentir necessidade disso, né, como vocês saem disso? Nossa, o exemplo maior é que às vezes eu recebia, aí eu via meu salário todo na conta. Eu tinha um prazer de ver o dinheiro lá. Sim. E ela não. A família dela e a avó dela, eles separam, tipo, um dia depois do recebimento e quita tudo. Mesmo que a conta zere. A conta zera, aí vai passar um mês zerado, mas tá tudo pago. E é isso, o sossego deles é esse. O meu sossego é ter o dinheiro na conta. E o boleto venceu semana passada. Eu descobri, tipo, depois, né? Depois. Mas assim, vocês casaram. Quanto tempo demorou pra vocês conversarem sobre isso? Ou era uma coisa assim, a coisa ia acontecendo e vocês iam reportando um ao outro? Ou existia uma conversa? Olha, pra mim é importante ter a conta aqui no banco, eu preciso ver esse dinheiro. E você, não, mas eu preciso que o boleto esteja pago. Como que foi essa conversa? Foi depois da SESC, porque a gente tinha um gasto muito alto, né, com a SESC, que era leite, era fralda, então a gente gastava, sei lá, mais de R$1.000 por mês só de farmácia. E aí a gente começou a entrar numa bola de neve aí eu passei a priorizar, não, a Cecília primeiro, agora o resto a gente vai ver depois. E aí a gente teve uma pessoa que começou a ajudar a gente com isso, né, que foi a Pri, que é minha cunhada. A Pri, ela foi fundamental nisso, porque ela foi instruindo, porque o Jorge, ele já acessava essa área financeira, de investimento e tudo, mas ele não tinha o conhecimento da economia comportamental, Sim. Ele não tinha esse do planejamento, e aí a Pri, ela foi ajudando a gente, e principalmente o Jorge, né? Sim. Foi quando ela veio trazendo esses conhecimentos para ele, e aí foi aí que as coisas foram começando a se organizar. É verdade. Geralmente, quando os casais me procuram, eu percebo que tem sempre um desequilíbrio. E eu percebo que, não ter esse equilíbrio é que faz com que o relacionamento fique muito ajustado.
E desses equilíbrios realmente é o financeiro, que é a situação dessa conversa. Mas eu entendo também que não acontece assim tão rápido, né? Esse equilíbrio, esse ajuste. Quais foram os conflitos que vocês permitiram ter para resolver esse problema? Porque não é só simplesmente eu vou organizar e conversa com amor e todos entendem. Olha, às vezes o ranço, uma troca de ideias, uma coisa divergente. Sim. Vocês tiveram isso também para poder ajustar? Na verdade, até hoje a gente ainda, quando senta, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar, igual prioridades em relação ao que a gente vai colocar o nosso dinheiro, onde que a gente vai colocar, às vezes pessoas que a gente viveu e depois foi pagando, e aí tem pessoas que a gente, esse aqui a gente vai pagar esse mês, esse aqui a gente paga esse mês, aí ela, não, mas esse aqui é prioridade para mim, eu tenho que pagar esse aqui, aí a gente meio que se organiza em relação a isso. Que mais? Mas no começo foi muito isso mesmo, de contas, às vezes, sei lá, um plano de saúde. E aí, com essa história de, eu quero o dinheiro na conta, ou é o dinheiro para uma emergência. E aí foram situações que geravam atritos na gente, né? Porque pra mim era caiu na conta, já vamos lá com as coisas e acabou. Mas aí, não sei, eu cheguei a um ponto que eu falei, cara, é isso, vou deixar ele administrar, e aí ele vê com a Pri, e aí ela vai ajudando ele e vai orientando ele. E aí eu tirei o meu um pouco de campo com relação ao cuidado do financeiro, porque eu tinha excesso, né? E aí era comecinho da maternidade, mãe de primeira viagem, que a gente tem medo de tudo, a gente tem um zelo com tudo. E aí eu falei, eu vou ter que escolher as minhas batalhas. E aí ele foi indo, ele foi aprendendo. Certo. Deu. Tem dado. Isso que a Neide trouxe, essa pergunta foi interessante, porque eu acredito que a maioria dos desafios do casal é isso. Cada um tem uma história, como eles trouxeram aqui, que isso foi interessante de como foram criados. E aí ninguém quer ceder, todo mundo, não, mas isso pra mim é importante, mas isso pra mim é importante, e não consegue entrar nesse consenso. Mas aí eu fiquei com uma dúvida também, que é curiosidade. Vai que você se identifica, você que tá em casa. Conta conjunta ou conta separada? Porque se ele come lanche escondido, será que é conta separada pra ela não vir no estrado? Engraçado, a gente teve essa conversa essa semana, que a gente vai juntar. Era separada. Legal. Porque... Mas assim, a gente fazia o discernimento. A gente tem um planejamento. E aí, tem essas contas fixas. E aí, quando eu receber, eu vou pagar essas. Quando você receber, você paga essas. E aí, a gente tem meio que o dinheiro que sobrar. Que eu já tinha combinado também com ela, que o consumo, que é a parte do mês, ir na farmácia, ir no supermercado, abastecer a casa, fica mais com ela. A questão dos compromissos financeiros, eu assumo. E aí, se o meu salário ele não consegue cobrir todos os compromissos financeiros, aí eu falo, preciso de tanto para terminar de cobrir aqui. Mas essa parte de consumo, do mês, de ir no supermercado, comprar as coisas, aí já é mais com ela mesmo. Então, assim, independente de ter a conta conjunta ou não, a gente tem esse alinhamento junto. Isso, as responsabilidades financeiras bem distribuídas. Eu acho que a gente chegou num nível de companheirismo, de alinhamento, que a gente teve essa conversa engraçada essa semana, que a gente falou, por que a gente não tem uma conta só? Porque a gente gere ali de uma forma melhor, de uma forma mais... Pra mim não é problema se gastar com lanche, alguma coisa, é só pra gente ter ali o controle, ter... Engraçado, que eu acho que é mais o problema pra mim, porque de fato você não acharia, mas é uma coisa que eu não aprovaria pra mim mesmo, eu acabo escondendo dela. Faz sentido pra vocês? Crenças. Faz sentido, você sabe que tá errado e ter o outro apontando, sabendo o seu, ia ficar pior ainda. Olha, eu acredito que a pergunta da Yasmin foi uma pergunta que mexeu no calo de muitas pessoas. Então, vamos pensar em uma coisa. Qual o grande benefício, na sua opinião, quais grandes benefícios de conta conosco? Neide, pra mim, é aquela questão de que a gente consegue ver na questão da vida como um todo e no planejamento financeiro que 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 vai ser 1000, vai ser 100. Porque eu tava até conversando ou pensando sobre um casal em relação a isso. Porque quando, por exemplo, eu recebo, vamos colocar em números, eu recebo, sei lá, 5. E aí eu tenho de compromisso financeiro 4, me sobra 1. Se ela no consumo também recebe 5. E aí vai 3, aí sobra 2.
Esse 1 e esse 2 que sobrou aqui, teoricamente ele vai sendo diluído em necessidades. Um almoço, uma marmita, não sei o que, acabou o mês, esse 1 foi embora. Esse 2 dela, às vezes também é uma necessidade dela. Vou comprar uma blusinha, vou comprar uma coisa, não sei o que, porque ela acaba vendo que esse dinheiro sobrou. Se a gente junta e tem 10, e aí sobra 3, por 3 mil, eu não vou gastar com besteira. 3 mil eu faço uma poupança, 3 mil eu faço um consórcio, 3 mil eu alavanco de uma maneira muito mais inteligente. Então, quando você junta e a sobra, teoricamente, é maior, você consegue se posicionar para fazer investimentos muito mais fortes. Quitação de dívida ou o que quer que seja. Então, quando a gente tem contas separadas, teoricamente, essa gordura do orçamento, ela dilui muito fácil nas necessidades. Só que aí, por exemplo, sobrou 3. Se a gente dá uma mesada de R$500 para cada um, ainda sobra 2, e você faz 2 mensal de investimento, isso é uma escala muito maior. Então, por isso que a gente sempre fala, quando une as receitas, a gente tem um potencial e ganha uma força muito maior para alcançar sonhos, viagens, o que quer que seja. Que legal. Nesse processo todo aí de unificar a conta e crescer juntos, o que cada um teve que abrir mão, renunciar em nome desse construir junto? Eu tive que renunciar ao meu papel higiênico. Como assim, Jorge? Vai ter que explicar. Explica pra gente, eu também. Explique. Você vai ter que falar, Jorge, tá achando? Pra te comprar um Carro, tive que renunciar, trocar de iPhone todo ano. O que acontece? Eu sou uma pessoa, quando eu vou no supermercado, eu priorizo muito qualidade do que quantidade, ou do valor. E marca. E marca. Tem coisas pra mim que são inegociáveis. E depois a gente se vira pra pagar. E depois a gente vai pagar. Igual o macarrão. Pô, macarrão, não dá pra comprar qualquer macarrão. Tem, não é? Aí, ó. Tem um macarrão. Deixa eu ver o que mais. Gente, ele compra uma marca específica e é tipo uma das mais caras. Mamãe, é a experiência. Eu entendi Mas por que eu as já- compras estão com você hoje. E foi isso que eu abri mão. Gente, o queijo ralado. Eu sou leal às boas marcas. Exatamente. Gente, o queijo ralado. Queijo ralado tem a marca específica, a maionese tem a marca... É porque o sabor é diferente, gente, pelo amor de Deus. Mas esse do macarrão, ele me convenceu. Ela também agora tá... É. E aí o papel higiênico é um desses. Tem que ser aquele papel higiênico que você passa no bumbum e sente as nuvens. Aí ele começou a trazer umas lixas pra dentro de casa. Não, eu nunca trouxe Aí- lixo, não. cara. É porque ele queria folha tripla. Eu falei, meu amor, uma folha dupla já. Já ajuda, né? Tá ótimo. Aí, na verdade, surgiu uma marca barata e muito boa. Aí a gente falou, não, beleza. Esse aí eu aceito. Aí eu falei, não, meu amigo, mas essa daqui. É isso aí. O planejador. Você vê, o planejador também dá trabalho, né, gente? Produto de limpeza, As necessidades. De avaliar custo-benefício. produto de limpeza, então tem algumas coisas que você compra e não faz espuma, ou então não limpa direito, tem um cheiro ruim, aí então, enfim, eu tive que abrir mão de várias coisas em relação à qualidade. Eu abri mão de. Eu sempre gostei de roupa. De sapato. Então, eu já gastei muito dinheiro com roupa. E aí hoje. Bem, depois que a Ceci nasceu, é só Ceci. Só. Só. A gente tá começando a usufruir de novo e voltar a ter nossas coisinhas agora. É, bem 3 anos, né? Que aí já desfraudou, já parou de tomar TT. Já Que é a diminuiu maior o leite. expectativa dos pais, esse desfraude, né, gente? Misericórdia, que mãe sabe do que a gente tá falando, né? Cada dia pior. Igual agora não deu conta, agora eu vou ter que aprofundar um pouquinho. Muitos casais têm uma narrativa de depois que meu filho nasceu. E a gente entende que é um marco. E que depois de uma criança nascer, muitas coisas mudam. Só que essa narrativa fica tão intensa que a criança pode ouvir que depois que eu nasci, como se tivesse sido um peso. Essa mente é profunda, gente. Você já ouviu isso? Já. Já. Mas isso é uma questão que as pessoas não olham muito, né? Não, olha, eu entendo que sai uma narrativa como essa, no sorriso. Sim. Vamos tentar só mudar isso aí. Eu sei que é a história de vocês, mas como que vocês acham que pode ressignificar a chegada da Ceci barra vida financeira? A Ceci, ela, a chegada dela, ela trouxe amadurecimento pra gente. Então, quando eu falo assim, de que hoje a gente é tudo pra Ceci, é nesse sentido de que tem coisas que a gente fazia, que a gente gastava, que você vê que não faz tanto sentido, sabe? Que são coisas, às vezes,
fúteis, são coisas que você faz sem a necessidade. E quando você tem uma criança, que você tem todo um novo cenário financeiro, que você tem novos compromissos, você tem uma nova vida para cuidar, a gente desacelera e a gente se coloca num lugar mais analítico, tipo, poxa, eu não preciso disso. Sim. Preciso de um papel higiênico de 3 folhas, que é 3 vezes mais caro. Eu posso gastar esse dinheiro com leite, com lenço, com... mas a Cecília trouxe pra gente isso. Ela trouxe pra gente muito, muito, muito amadurecimento, muita clareza de vida, muita clareza de coisas que a gente realmente precisa, sabe? Então, hoje em dia, pra gente virou prioridade uma escola boa. Então, por exemplo, pra gente é muito melhor a Ceci estar num colégio bom, sendo bem cuidada, que eu tenho boas avaliações, que eu tenha essa tranquilidade, que eu tenha essa boa facilidade na comunicação, que ela faça esporte, que ela faça o balé dela e que ela esteja feliz. Então, pra gente hoje, essa é a prioridade. Eu acho que assim, acaba que não é um peso o fato, a Cecília nasceu e aí a gente teve que mudar toda a nossa vida financeira. Na verdade, a gente como pessoa mudou em questão de responsabilidade, porque foi só na questão financeira, né? Foi na vida como um todo. E aí, eu acho que foi um marco da gente alcançar uma nova etapa de maturidade e responsabilidade como ser humano. Então, não é que depois que a Ceci nasceu a gente tem que ajustar tudo, mas eu acho que ela colocou a gente em outro patamar. E a gente alcançou outro Legal. nível. Gostei muito profunda a resposta de vocês e eu queria trazer um contraponto, porque Jorge me conhece, eu tenho um perfil empresária, é um perfil que dá trabalho. Mas vocês acham que nesse quadro não caberia também pensar assim, a Ceci nasceu, eu quero dar melhor pra ela, mas eu quero continuar com meu papel higiênico de 3 folhas, quero continuar comprando minha roupa, será que quais planos eu posso ter para ganhar mais? Não caberia também? Sim. Ao invés de a gente vai se anular nesse momento porque ela é prioridade, mas não caberia isso também? E o que a Neide trouxe, acho que é interessante. Eu super reforço sua fala, até porque o DR trabalha com sonhos. Isso, exatamente. É a prioridade nos mínimos detalhes. Isso. Inclusive foi aparecendo. Porque assim, agora de conversa de mãe para mãe. A gente tá fazendo realmente pelo melhor do nosso filho, mas será que até que ponto esse se anular é saudável? Porque assim, a Ceci tá fazendo 3 anos, então eu entendo, a Neide tá trazendo isso pra vocês avaliarem, às vezes pra vocês é isso mesmo, não? Sim. Pra gente tá ótimo, mas até que ponto isso tá sendo saudável pros próprios sonhos de vocês, porque a Ceci precisa de pais saudáveis e felizes, que vai lembrar minha mãe, lutou pelo que ela gosta, do que ela queria, e me deu uma boa escola. Acho que esse é um ponto legal da gente pensar também. E isso foi um verdadeiro problema pra gente, porque a gente se voltou ali pra maternidade, pra paternidade, e a gente se esqueceu mesmo. A gente se esqueceu, já aconteceu da gente se esquecer como casal, da gente se esquecer como pessoa. Porque além da gente ter engravidado na pandemia, que já foi uma confusão assim, emocional, uma confusão de várias coisas, a gente demorou um pouco a entrar nos trilhos de novo, sabe? A gente demorou um pouco a se reconectar, a gente demorou um pouco a enxergar isso do tipo... a gente precisa olhar pra gente, a gente precisa se cuidar. E a entrada do Jorge no Poupa Invista, depois de todo esse apoio que a Pri deu pra gente, de ensinando, quando o Jorge entrou no Poupa Invista, de fato, que eles começaram a trabalhar juntos, que aí veio o nosso processo de conversão, foi quando a gente aprendeu a lidar com o dinheiro, de verdade. Foi quando teve toda essa como que eu posso falar, amor? Esse novo cenário na nossa vida, né? E foi quando a gente parou pra pensar, não dá mais pra economizar. Agora a gente tem que crescer, a gente tem que aumentar a nossa renda. E aí nossos olhos se viraram pra isso. Não dá mais pra eu ficar trabalhando disso, pra ficar ganhando pouco, eu preciso achar alguma outra renda. E aí foi quando o Jorge fez completamente, né, essa transição de carreira. E aí foi isso, nossos olhos se viraram para isso. Se a gente não estiver bem, não adianta nada, né? A gente tá fazendo de tudo para ela.
Foi um período muito delicado, assim, pra gente, porque com a Ceci veio, tem muito link com o meu podcast, eu vou reforçar, porque foi exatamente no momento que a gente ficou muito mal financeiramente. Eu tava fazendo picos e ela tava na questão trabalhando, mas ao mesmo tempo de licença. Foi um período ruim, assim, que a gente aprendeu muito. E aí a gente, de fato, teve que a Priscila ajudou muito a gente nesse processo, mas a gente teve que, de fato, ir para o máximo de economia. E aí, essa mentalidade, ela existiu exatamente no ponto que a gente falou. Beleza, agora a Cécia vai começar a estudar, a Cécia vai começar a precisar de algumas coisas, e aí a gente começou a dobrar a manga. E aí eu faço uma brincadeira que é a do coelho, que é comentada no mercado, que tem pessoas que ela anda com a cenoura na frente. E eu, na verdade, nesse momento eu coloquei a cenoura atrás, para o coelho andar. Então, foi assim que as coisas começaram a evoluir. Então, Essa parte nós vamos desenvolver. Né? A gente... é figurativa. Acho que o Joel J fala isso no podcast dele. Mas já foi autoexplicativo. E aí eu falei, ó, é o seguinte, eu quero essa escola, que vai ser essa mensalidade, eu quero dar isso para a Tainá, eu quero fazer isso. E a gente, hoje, está vivendo exatamente esse renovo financeiro na nossa vida, onde a gente vai alcançar tudo isso. E tem sido algo muito recente, porque a questão dentro do Pouco em Vista mesmo já está tendo uma ascendente, até mesmo direcionada à questão da área de consultoria de investimentos, que é a área que eu estou migrando. A Thay teve um renovo muito recente em relação à questão profissional, mudou até de área, e calhou com ser exatamente um período em que a Cecília já não está demandando tanto de cuidado, tanto de necessidade, só uma questão educacional mesmo. Então a gente está exatamente nesse ponto de inflexão, sabe? Onde a gente vai conseguir. Acho que a gente está num período de colheita, sabe? A gente plantou muito, se dedicou muito, né? E a gente está nesse processo de colheita, enfim, Sim. tem sido muito bom. Mas para terminar essa fala, eu quero reforçar até mesmo para os outros casais que é necessário. Às vezes há um aperto em relação à família e você tem que definir o que é prioridade e às vezes você recalcular a rota em vários fatores. A gente estava tendo a nossa casa, tudo direitinho, a gente teve que recalcular a rota de morar com os avós dela, para poder quitar dívidas, para poder alinhar nosso financeiro, para poder... Então, tem momentos em que a gente tem que se unir como família, tomar decisões de, às vezes, dar 1, 2, 3 passos atrás, para dar vários outros à frente. Então, às vezes, abrir mão de, eu quero ter o meu espaço, então abrir mão de eu quero ter tal coisa, porque... É muito melhor você passar 1, 2 anos se organizando para passar 10, 20, 30 bem, do que ficar tentando empurrar com a barriga, viver um estresse. Às vezes isso gera um desentendimento dentro do casal, vai virar uma separação, um divórcio, porque você quis manter algo que, por uma questão de tempo, você poderia se organizar. Então é muito importante, às vezes, recalcular a rota mesmo, dar passos atrás financeiros para a gente poder avançar. Perfeito, Aline. Nossa, que lindo tudo isso. É relevante. Eu amo a história de vocês e por isso vocês estão aqui. Mas eu entendo que tem alguns casais que encontram dificuldades que não é tão fácil. Às vezes um contribui com o outro. E teve uma fala sua que você falou assim, nós ficamos muito mal. Algumas pessoas sonham, estão no sofrimento, estão nas dívidas e olham para o futuro e vê mais do mesmo. E nós sabemos, né, principalmente nós que da DR, que fazemos parte, acompanhamos o trabalho de vocês, que é possível trabalhar nesses sonhos, endividamento. Quando você fala ficaram mal, o que você acredita que pode explicar esse ficaram mal, mas como uma parte do processo e que se insistir, vai ficar bem, né? Porque tem um ficar mal. Que ficar mal é esse que a gente precisa tolerar. Explique esse ficar mal, por favor. Nate, eu sou uma pessoa que eu tenho muita cabeça no futuro. Então, assim, eu tava até conversando com o Bruno, com a Laís sobre isso, que eu não considero o meu passado para justificar o futuro. Eu sempre vejo o futuro e penso no que eu posso fazer hoje. Passado é o passado. É o que eu fiz até hoje, pronto. E quando eu me vejo nessa situação de deserto, nessa situação de um estado ruim,
eu me apego a uma promessa. E aí tem Deus. É Deus, é o Espírito Santo. Eu entendo a promessa que eu já recebi, eu entendo que Deus já falou que vai entregar e que esse momento é o que eu estou vivendo agora para alcançar aquilo. Então esse mal é às vezes uma insatisfação do homem, de olhar para um carro e não ser o carro que eu gostaria de estar dirigindo, de olhar para casa e não ser a casa que eu gostaria de estar vivendo, de olhar para uma situação financeira, para uma conta bancária. Porque como eu tenho essa cabeça muito lá na frente, às vezes eu já tô querendo acessar, eu já tô acessando e... Depois a gente paga, né? Que é essa objetividade. Mas esse acessar é do tipo, poxa, eu queria tanto já ter aquele carro, eu queria tanto já ter aquela casa. Só que aí isso gera essa possível frustração, ou frustração do futuro, Sim. de uma coisa do futuro. Mas aí eu me apego de novo à promessa, eu me apego de novo à palavra. Eu entendo que tem um tempo de cada coisa, eu entendo que Deus já tem entregado muito na nossa vida, e aí acalma meu coração. Bom, Que incrível. eu acho que isso entra, Neide, e você pode até, porque a gente é psicóloga, né? Tem outra percepção. Eu acho que as pessoas, elas têm uma visão, por exemplo, desse passo que você mencionou. Às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás. As pessoas entendem como um fracasso. Ah, tô fracassando. Olha, eu tava avançando e de repente eu acho que isso leva as pessoas para um lugar de que o meu futuro não existe mais. Sim. Então você como planejador traz... É real? A pessoa não precisa enxergar isso como um fracasso? Novamente, que eu cheguei como um fracasso. Ai, que bom. Podemos ficar tranquilos. No momento, quando aconteceu, eu cheguei com um fracasso, fiquei mal. Só que depois que eu vi as coisas acontecendo e fluindo, aí eu falei, foi um passo atrás. A Laís conversou isso comigo, ela falou, Jorge, isso é importante porque você consegue trazer isso até para os seus clientes. Essa necessidade. E é muito do que Deus opera dentro do ponto de vista. A gente não fala nada que não tenha acontecido com a gente, que a gente não tenha vivenciado, é muito verdadeiro. E quem me ajudou muito nesse processo foi a Tainara. Ela falou, amor, não é um fracasso, é uma necessidade, é um momento que vocês estão passando. A Priscila também, que é planejadora financeira, falou, de acordo com a planilha vai dar certo. Só que eu, como um homem da casa, Sim. provedor, que quero dar o melhor, dói mais, sabe? Sim. Então... eu não vou mentir que eu ouvi, de fato, esse momento como um fracasso, mas hoje, depois de já estar saindo do outro lado do túnel, eu vejo que mesmo que se você sinta que é um fracasso, eu não vou falar que você não vai sentir, mas acredite no processo. Acredite no processo que vai dar certo. Tá, e a gente pode pensar, então, que o fracasso não existe, que é questão de interpretação. O que você acha disso? Bem... Eu sou um pouquinho... Eu era, né? Sou um odre novo. Sou um odre novo. Enquanto o Jorge, ele tava nisso de... Eu tô olhando pro futuro, eu vejo que tá lá, eu tô correndo pra lá. E eu ficava, esse menino tá muito doido. Não é possível que ele não tá vendo o que tá... Não é possível que ele não tá vendo o que tá acontecendo. Porque ele é muito sonhador e eu sou total pé no chão. Não que eu não sonhe, mas eu sou, tipo... muito racional. Tem que fazer sentido pra ela. E aí às vezes eu via o cenário e ficava, cara, não é possível. Mas não é possível. No início você falou que ela coloca mais a mão na massa, a ação, né? A ação é muito dela. Você mais o campo das ideias e você mais da ação. E a gente combina muito com relação... a gente combina muito com relação a isso, porque dá um equilíbrio. Eu acho que se fossem os dois extremamente sonhadores, acho que a gente tá da lua. Os dois na mão da massa, ninguém planejava nada. Exato. Mas eu acho que um ponto principal com relação a isso que ele tá falando é o autoconhecimento, sabe? Quando você se conhece, quando você tem clareza do cenário que você está... E acho que você consegue agir, né? E você está rodeado também de pessoas que vão te orientar legal, que vão te instruir para um caminho bom também, fizeram toda a diferença na nossa jornada. É verdade. E aí, Yasmin, esquenta aí. Mulher, você leu meus pensamentos? Eu ia falar que tá muito lindo, né? Não é que a gente não duvide dessa história desse casal, tá muito fofo, tudo. Mas vamos pôr um pouquinho de fogo aí, né? A mulher, principalmente, não é possível. A gente lembra aquele dia que deu aquele problema, que deu aquela dor de cabeça. Aí eu quero saber, Tainara, existia esse momento que vocês tiveram um super problema financeiro, que mexeu com tudo, assim, que vocês, assim, teve treta, briga mesmo? Acho que a gente nunca brigou, assim, por alguma questão financeira, que algum aprontou, outro não. Porque a gente se conheceu
E a gente a gente já se conheceu há um tempo, mas quando a gente começou a se relacionar foi muito próximo da pandemia. Então, a gente já teve que ficar em casa. A gente não teve aquela época de vamos sair, vamos curtir, vamos conhecer. Não, a gente se conheceu ali em casa. E aí a gente já planejou o casamento, mas aí a Ceci veio antes. E tudo no meio da pandemia foi aquela loucura. E foi o momento que a gente se apertou financeiramente. Porque a gente tava assim, tecnicamente bem. O Jorge tinha o dinheiro dele, eu tinha o meu, a gente estava bem, e aí a pandemia bagunçou tudo, e a gente ficou muito mal financeiramente. E a gente com a neném, e tendo que cuidar das coisas, e sem saber como que a gente ia fazendo. E, enfim... Acho que a gente nunca tretou. A gente nunca tretou. Mas o dia que ele deixou o dinheiro na conta e você queria pagar o boleto, como é que era esse dia? Só era assim, tá bom, cada um vira pro lado. A Tainara não é explosiva. Ela não é Ela só pessoa. anota pra depois falar com Não, você. ela me dói muito mais. Porque eu sou influentíssimo. Eu sei. E eu gosto... Não é que eu gosto de briga. Ele melhorou muito, mas no começo ele começava a briga, Sim. ele resolvia a briga, e eu só ficava assim, ó. Tipo, que menino doido. Tava tipo 1 hora falando. Eu começava a discussão, desenvolvia a discussão, aí no final já tava me desculpando, virava as costas embora e a pessoa ficou calada. Mas em relação à questão Eu ficava do mais. boleto, Eu ficava mais chateada. é isso. eu ficava- Me dói muito mais o silêncio e a chateação do que se ela descarregasse em mim. Porque A ela mulher ia ficar sabe ali. dificular. Ela ia ficar tipo, beleza, descarregou, tá tudo certo, resolveu. Eu ficava Agora chateada. ela ficava chateada. E como que vocês resolveram isso? Ainda hoje é Pagando assim? boleto? Não. Não, aí eu recebia meu salário, e eu pagava minhas contas. Eu falei, não, se ele tá fazendo conta no nome dele, ele Se resolve. ele dá os pulos dele. E aí eu pagava minhas contas, eu ficava sem dinheiro, e aí eu Bonito com o dinheiro na conta. Olha Não, que mas aí, durante um mês, eu usava o dinheiro. Não pra pagar os boletos, né? Mas assim, foi um período muito, muito difícil, porque eu acho que mesmo que se a gente pagasse tudo, não ia dar. Mesmo assim, ainda não ia dar. Então, não sei, eu acho que... Eu ainda tenho essa trava, na verdade. Porque o que acontece? Durante o mês, tem várias contas que a gente precisa. E o primeiro ponto que a gente quer deixar claro aqui é que a gente não usa cartão de crédito. A gente usa todo no débito. Isso é novo, hein? Então... Só isso é um podcast. Só isso. Então, isso justifica o fato de eu querer estar com dinheiro na conta. Por quê? Pô, Cecília vai precisar de uma consulta, adoeceu, precisa de um remédio, vai precisar de gasolina no carro, vai precisar de fazer alguma compra, vai ter aniversário, não sei o quê. Então, surge necessidades durante o mês que, pra mim, às vezes, era mais prioridade do que um boleto. E aí, eu acabava fazendo isso, porque eu me dá muita insegurança de pagar tudo no começo do mês e ver minha conta zerada. Porque, beleza, se a gente usasse o cartão de crédito, a gente simplesmente usaria no cartão de crédito. Só que aí ia ter um problema futuro, né? Então não é esse viés que a gente quer alcançar. Então, hoje eu ainda trabalho nessa situação, mas graças a Deus a gente está conseguindo quitar todos os boletos e ainda ficar com o dinheiro na conta para essas eventualidades. Mas quando a gente estava nessa época apertado, eu fazia esse tipo de escolha. Para mim, o emergencial, ele tinha que ser coberto de alguma forma. E aí acabava que às vezes a gente ainda precisava de alguns auxílios, sabe? Durante um mês, algum parente que ajudava e tal. Fiquei curiosa, porque assim, veja, meu papel aqui é evidenciar sobre vocês, mas captar alguma coisa para você que está assistindo. E eu fiquei pensando no cartão de crédito. Porque mesmo no período de endividamento, você não usava cartão de crédito ou a decisão de não usar se deu depois da Cecília? Na verdade, Já teve, já. a gente já teve o uso do cartão de crédito por um período. A gente sempre foi muito consciente em relação ao uso do cartão de crédito, mas nessa vaca magra que a gente passou desse período, o cartão de crédito foi uma das coisas que estourou e virou a dívida. E aí a gente não tinha crédito. Então o banco ajudou a gente a não usar o cartão de crédito, porque não tinha bloqueado. Estava bloqueado, exatamente. E agora a gente tem uma consciência muito diferente. Então, a gente está exatamente passando por esse processo de renovo, com certeza vão ter a oferta do cartão de crédito, mas a gente ainda vai ponderar se vai utilizar ou não, mas vai ser de uma maneira muito mais responsável agora. Né? A gente espera, né? É que vocês continuem sim bem. Sim, com certeza. Eu acredito que talvez você ia contribuir com alguma coisa, uma coisa assim que você queira trazer.
você, alguém dos treinos, que querem trazer algo? Eu acredito que, na realidade, eu quero que eles agora, vocês tiveram toda essa vivência, compartilhou com a gente, e chega um casal pra vocês que estão iniciando essa jornada na vida financeira, de compartilhar. O que vocês dariam de conselho? O Jorge, que é a gente se vira pra pagar, e a Tainara, que é meu nome precisa, eu tenho que cuidar do meu nome. Que conselho você daria pra esse casal? Nossa, eu já falei isso pro Jorge, já falei isso pra Laís também, que eu queria ter acessado isso antes. Eu queria ter ali com meus 17, 18 anos, ter conhecido o planejamento financeiro, ter conhecido a economia comportamental, porque pra mim isso é um mundo novo. Tanto que eu sou a chata disso. Quando vem algum amigo meu falar alguma coisa, quando vem algum parente meu contar alguma coisa, eu fico, gente, fez um planejamento financeiro. O Jorge tá aí, galera, da família, entendeu? Fala lá com ele. Eu sou a chata do que indica pra isso e terapia. Tudo pra mim. Vem me contar pra fazer uma terapia. Vamos fazer uma terapia, né? Vamos fazer uma consultoria financeira. Porque, cara, é simples. Porque a gente cresce. Nem todo mundo, mas, por exemplo, eu cresci num ambiente, por exemplo, de escassez. Não porque faltou, mas porque nunca faltou nada pra mim, graças a Deus. Mas, com certeza, às vezes já faltou pros meus avós. Às vezes foi muito mais difícil. Às vezes não, foi muito mais difícil pra eles conquistarem as coisas, pra eles conseguirem comprar a casa deles, pra eles conseguirem criar todos os filhos, neto. Então, eles têm um pouco essa mentalidade de não pode comer fora. Vamos comer em casa, ou não, vamos gastar dinheiro indo no cinema, pra quê? Tem televisão em casa, não sei o quê. Então essa mentalidade, às vezes, trava a gente de conquistar coisas maiores, né? E acho que se as pessoas acessassem isso, se as pessoas conhecessem mais esse trabalho que eles fazem aqui, ou, não sei, eu falo de conhecimento financeiro no geral, porque a gente não tem isso na escola, né? Eu acho que isso ajudaria muita gente, de verdade. Eu queria ter conhecimento. A gente sabe que tem gap, né? Esse gap educacional. Sim. E a gente, claro, tenta fechar esses buraquinhos com conteúdo como esse, com um pouquinho disso, mas a gente sabe que talvez seja 100 anos luz, né? Mas só de começar já é muito bacana. E eu percebo que há uma resistência para isso. Até nossa, a Laís já me apresentou algumas ferramentas e quando eu olhei, falei, que isso, sabe? Que ferramenta é essa? Que me causou assim, um desconforto. Mas foi necessário entender que aquilo fazia parte do processo. Então eu percebo que muitas pessoas, percebo muito contrário também, viu, Yasmin? Percebo que as pessoas, elas querem o estado de quem até já conquistou e sonham querendo estar, mas não estão dispostas ao processo. E muitas não estão dispostas sabendo minimamente o que poderiam fazer. Então, assim, é muito legal a sua fala, porque evidencia como é possível viver muito melhor. Sim. E vocês super jovens, né? Jovens já casados, com filhos, com uma vida financeira organizada. Obviamente, sempre querendo mais, porque nós temos sonhadores, mas é muito legal deixar isso claro, mostrar a vocês. Nós estamos aqui com essa proposta meio assim de evidenciar o melhor que vocês carregam, a história de vocês, porque nós sabemos que vocês são exemplo. Tanto que estão aqui, nós sabemos que as pessoas precisam saber mais sobre vocês, sobre o Pouco em Vista, porque pode mudar a narrativa, o futuro dessas pessoas com conhecimento. Então, parabéns. É verdade. Eu estou estando aqui, né? Nós não estamos finalizando, só Vai, o Jorge, sua parte. O meu, eu tenho esse apetite ao risco mesmo. Ai, Jorge, é com você que eu vou fazer, então. E o meu ponto, assim, se eu fosse ver um casal que tivesse exatamente esse viés, ou então o Jorge do passado, primeiro, entender a sua capacidade de avanço em relação à receita e o seu compromisso mínimo. Falar assim, minimamente você precisa faturar 5 para cumprir com tudo. Então, beleza. E qual é o seu potencial? Seu potencial é 20. Pô, você quer 20? Beleza, você vai alcançar 20, mas no mínimo 5. Ah, vou trocar de carro, o carro é 15. Beleza, bate os 20 antes. Então, e não pega o carro antes de bater os 20. Então, assim, não é frear a pessoa, mas trazer clareza de indicadores para ela. Eu falo que
para mim, a questão do planejamento financeiro, da consultoria, o ponto alto é a gente ter indicadores. É a mesma coisa, porque eu vejo que muitas pessoas, casais mesmo, vivem sem indicadores. É a mesma coisa que você pegar um carro que não mostra velocidade, que não mostra combustível, que não mostra nada e querer viajar daqui para o Nordeste. Sabe-se lá quanto que você tem que abastecer, sabe-se lá quanto por hora você está andando. Hoje, quem não faz planejamento financeiro ou não tem um controle financeiro, vive dessa forma. Você está dirigindo um carro sem nenhum tipo de indicador. Você não sabe nada do que você está vivendo. Então, você está dirigindo a sua vida dessa forma. Então, para mim, o ponto-chave para essa pessoa que tem apetite ao risco, ela saber indicadores. Do quanto que ela tem que cumprir, do quanto que ela tem que avançar, do quanto que ela consegue produzir, onde que ela consegue melhorar, porque aí essa pessoa vai deslanchar. Uma pessoa sonhadora, ela só precisa de norte, que aí ela vai embora. Legal, incrível demais. Olha, eu tenho um comentário, porque assim, ó, tendo casais há quase 10 anos, faz terapia pelos casais, e eu percebo que alguns casais faltam transparência. Porque estão mentindo, né? Cada um tem uma história ali, por debaixo dos panos, que a esposa não pode saber, o esposo não pode saber. Você já pegou algum caso, assim, que teve a falta de clareza, assim, que cada um tinha uma vida extra? E isso dificultou a relação desse casal nas finanças? Isso, clientes ou a gente? Clientes. A gente já sabe do seu lanche do McDonald's. Olha, eu já sei. A gente não tem, eu só perguntei para saber. Tá. Então, clientes, eu já até me perguntei. Falei, cara, será que eu nunca vou achar no extrato uma compra errada, um negocinho diferente? Se foi por causa do trabalho, eu te mando. Uns pagamentos estranhos. Eu, particularmente, Jorge, como planejador financeiro, não. Entendi. Sempre teve clareza, assim, mesmo que sejam contas separadas e que às vezes é exatamente isso. Eu faço um Pix pra você e a gente paga tudo e o restante é meu, eu gasto com o que eu quero. Mas esse gasto que eu quero, você vai ver o extrato do homem, a barbearia, foi R$35. Aí é tipo um society que ele foi jogar bola, não tem, assim. Eu não sei se Então você identificou uma variável que complicou a conexão desse casal? Não, assim, gente, me entenda. E ouça com pureza no coração as palavras. Mas na maioria das vezes é o homem reclamando do vestuário ou do padrão do consumo de beleza da mulher. Eu, Jorge, como planejador, nunca vi uma mulher reclamando de um homem que tá gastando muito. Não tô sendo machista, gente. É experiência. Não, tá tudo bem. A Laís vai vir daqui a pouco, ela vai ter mais histórico pra falar. Tô tendo muito dedos pra falar sobre isso. Mas o ponto que eu vi foi exatamente isso. Às vezes, mas tem uma coisa que é muito forte mesmo, e aí eu posso falar, que tem incompreensão. Às vezes a mulher, ela toma conta do lar, ela administra o lar, ela fica com um cartão pra fazer compra de comida, tudo dos meninos, às vezes tem 3 meninos, aí o cartão vem 20 mil e o marido acha que a mulher gasta demais. Sendo que ele não entende que naquele contexto é a gestão do lar, não é ela como mulher. E aí eu vou lá, faço toda uma categorização, e aí eu vou ver que ela mesma fez a unha 2 vezes no mês, fez o cabelo, não gastou nem 1% do que foi a fatura com o lar, e o bonitão tem um cartão dele separado que dá R$1.000, porque ele gasta pouco, e o outro dá 20 e ele fala que a mulher gasta muito. Então, esse é um ponto, sabe? Que tem que se identificar. Porque, de fato, quando a pessoa cuida do lar, ela tem um custo muito maior. E o custo pessoal dela vai ser pouco. Aí, nesses casos, eu pego um cartão para ela, coloco o custo dela, ele vê que o custo dela é igual ao dele, e é o do lar que é grande. Aí dá pra a gente identificar essa diferença. E é bem pôr do gato. E que é isso. Sim. Você atende o cliente porque ele vem com a demanda financeira, mas vocês dão esse suporte para o casal. Sim, Isso é bem legal. Eu estou convencida que eu tenho 2 minhas respostas. Estou... Tá satisfeita. Que ótimo vocês darem aqui. E a gente vai caminhar para o final. E antes, claro, gente, considerações sobre esse bate-papo maravilhoso, que foi incrível. Assim, o que eu quero ressaltar, que eu achei que ficou bem claro aqui de vocês dois, é que é possível ter finanças organizadas e manter o casamento. Que eu acho que a maioria, assim, dos casais, o desafio é o financeiro. Então, eles veem um outro como se fosse
o meu inimigo. E vocês trouxeram isso de que somos pessoas diferentes, temos visões diferentes, mas a gente consegue alinhar isso. Eu acredito que o que me deixa apaixonada no DR, né, que quando eu conheci eu falei, é esse cuidado com o casal que a gente não vê muito, né? Às vezes olha muito para as finanças, mas não olha para o casal, não olha para o individual, né? Então, essa diferença faz muito sentido quando vocês trouxeram. E eu percebi isso em você. A gente tem diferença, a gente se diverte um pouco. Claro que a Tainara fica brava de vez em quando com a papel higiênico de 3 folhas, mas existe esse diálogo, existe esse espaço para eles serem eles e fazer esse alinhamento. Isso, e claro que vocês são pessoas com dificuldades também, mas deu para perceber que vocês se conectaram muito mais às afinidades Sim. do que às diferenças. E isso faz toda a diferença no processo. Total. Porque se você vê como um problema, ele briga por anos e anos. Então, por que não se conectar às afinidades? Parabéns por isso. Inclusive, é um privilégio para você que está em casa assistindo esse podcast ver que o planejador Jorge também tem seus desafios. Eu acredito que isso traz mais verdade para o processo. Porque uma pessoa que vende a fórmula do sucesso, mas eu não vi os perrengues dessa pessoa, enfraquece um pouco o discurso. Então, ver vocês falando realmente é encorajador. Meu marido vai adorar esse podcast, que ele é parecidíssimo com a Tainara, mas agradeço o privilégio de estar aqui conduzindo e também ouvir da história de vocês, porque realmente é incrível. Então, obrigada. Obrigada. Vocês estão em casa, gente, se inscreve para vocês continuarem assistindo outras histórias que a gente vai trazer aqui. O pessoal do Poupa Invista, vocês vão descobrir tudo que está por trás disso. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada.